que o Senhor vai nos dar, elas são espirituais. E essas armas vão destruir as fortalezas que estão impregnadas hoje na nossa mente, os nossos raciocínios, os nossos pensamentos. E vai tirar todo o argumento e toda a altivez. O que é altivez? Orgulho, superioridade, arrogância, soberba. Eu sou melhor, eu sou tal, né? Então o Senhor vai quebrar essa altivez aí e vai levar cativo, né? O conhecimento de Deus. Todo pensamento vai seguir em obediência a Deus. Mas para isso ser quebrado, nós vamos entender o que são essas fortalezas. O que são essas fortalezas? Quando a gente fala em fortaleza, o que você pensa? Fortaleza. Fala para mim. O que é uma fortaleza? Hã? É uma fortaleza. Depois que eu fecho, ninguém entra. É uma fortaleza. A fortaleza do medo, a fortaleza do desânimo. Sim, mas vamos dizer assim, fortaleza mesmo. Se eu falar assim, eu estou numa fortaleza aqui que ninguém vai entrar. Ninguém consegue entrar numa fortaleza, né? Muros altos, tudo trancado, tudo fechado. Uma barreira bem fechada. É uma barreira bem fechada. Que vamos dizer que lá na trincheira os inimigos fossem entrar, eles estão na fortaleza e não conseguem. Então isso aí é uma fortaleza o quê? Física. Mas você sabia que existe uma fortaleza mental, uma fortificação na nossa mente que nos manipula, que nos controla e que tira o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o nosso discernimento da vontade de Deus? Nós vamos entrar também naquela cultura humana, porque a cultura humana, ela deturpa, ela é a voz da serpente que deturpa o conhecimento e a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então, a fortaleza é uma fortificação de pensamentos contrários que está sendo formado onde? Na nossa mente. Pensamentos contrários. Por exemplo, eu não sei se algum de vocês já pensou isso, mas eu já pensei. Às vezes, quando a gente está para baixo, quando a gente está assim, desanimado, quando a gente faz alguma coisa que não está certo, nossa, tudo para mim dá errado, eu sou um fracasso, não consigo romper. Alguém já teve um pensamento assim? Né? Aquele pensamento de parece que tudo para mim está errado, meu Deus, o que está acontecendo? Esse pensamento, ele cria o que em nós? Uma fortaleza. Por quê? Porque nós aprendemos que o ouvido é o formato de um veto. E quando você fala, você ouve, ele entra e gera em você uma barreira. E isso vai se alojando dentro de você. Então, a fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás, contrárias à vontade de Deus, porque Deus jamais vai dizer: Vanderlei, você não presta, você é um derrotado, você não consegue conquistar nada. Então, são ideias, são pensamentos que vão formando na nossa mente. Lembra das vozes? Que a gente pensa que foi meu pensamento, foi minha voz. Muitas vezes, quando é assim, é a voz do marido, mas o nosso pensamento também pode se alinhar com o dele, quando a gente só pensa para baixo, com o pensamento de derrota. Mas a gente tem que alinhar o nosso pensamento com o pensamento de quem? De Deus. Nós somos fortes, corajosos, nós podemos todas as coisas nele, nós somos aqueles que vão conquistar. Lembra quando os espias foram espiar a terra? Foram 10 homens que Moisés chamou e falou: vai lá ver como é que é. Foi 12, né? 12 homens. Foram lá olhar a terra. Chegou lá, aquela terra era maravilhosa. Porém, os moradores daquela terra eram gigantes. Eram homens altivos, homens fortes, valentes, guerreiros. E eles se sentiram como uma formiga perto daqueles homens. Quando eles chegaram diante de Moisés, rapaz, tem condição não? Já perderam a batalha. Eles não viram, eles não conseguiram olhar o que tinham de bom. Eles só conseguiram olhar a derrota. Pensamento de derrota. Mas ali, entre aqueles homens, tinham 2 que já tinham conhecimento de quem? De Deus. Mas espera aí, lá é uma terra que manda leite e mel, os cachos de uva lá tem que ser 2 homens para carregar nas costas. Então, se Deus falou que vai ser nosso, será nosso, pela força e pelo poder de quem? Do nosso Deus. Então, assim, quando você permite que o seu olhar físico apenas visualize as dificuldades
dificuldades, as barreiras, você não consegue ver além. Você não consegue atingir o alvo, olhar para cima, que a gente sempre fala, olhar de águia, olhar mais avante. Porque quando tem uma barreira na nossa frente, a nossa tendência humana é o quê? É pensar, não vou conseguir transpô-la, não vou conseguir pular essa barreira, ela é muito alta, eu sou gordinho, como é que eu vou subir aí? Né? O pensamento, ele vai nos causar o quê? Uma estagnação, uma paralisação. E isso gera em nós uma fortaleza. Lá no versículo 5, né, ele fala assim, ele revela que são mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele diz que fará, como também mentiras sobre quem nós somos em Cristo e como Ele nos vê. E quando nós aceitamos essa mentira, elas aprisionam os nossos corações nas trevas. Então, quando você aceita essa mentira, que isso é um engano, isso é uma mentira, que você não pode, que você não consegue, que você é fracassado, que as coisas dão errado para você, é isso que Satanás quer aprisionar. E isso é contrário ao que Deus diz sobre você, porque você foi criado perfeito, com todas as condições, já está sobre mim, sobre você, o desenho, o alinhamento de Deus. As fortalezas, elas são palavras, presta atenção, palavras, pensamentos e ações incorretas. Palavras que saem onde? Da nossa boca. Pensamentos, e a gente pensa. E ações, atitudes nossas incorretas, são isso uma fortaleza. E para ser destruída essas fortalezas, nós usamos armas espirituais. Mas as armas espirituais também são palavras, pensamentos e ações corretas, de acordo com a verdade de Deus. Então, para você quebrar uma fortaleza, você precisa proclamar, declarar. Você precisa pensar. E você precisa ter uma ação. Aquilo que a palavra fala. Não sejamos apenas ouvintes. Vocês estão aqui hoje ouvindo, mas quando vocês saírem por essa porta, vocês vão ser o quê? Praticantes dessa verdade. Quando chegar alguém perto de você e falar, eu estou arrasado, não fica. Levanta essa cabeça, você pode todas as coisas em Deus. Você consegue, vai lá, tenta mais uma vez. Ah, mamãe, hoje foi tão ruim para mim. Eu não consegui, a Ana sempre chega falando para mim, eu não consegui fazer o início da primeira série. A professora vai falar, hoje é segunda-feira, dia tal, o ano tal, aí quase tudo quadro. Para ela, que está iniciando, aquilo é um gigante. Aí ela fala, eu tenho que mamãe ser rápida, mas chega lá no recreio, eu ainda não terminei. E a tia tem muita estratégia para incentivar, ela fala assim, quem não conseguir não vai ter. Então, quando começa a professora a escrever, as crianças já começam a escrever porque todas têm o desejo de ir para lá. Mas quando não consegue, é cumprindo aquilo que a professora fala. E aí ela fica na sala de aula. Aí ela chega lá em casa, fica para baixo, eu sou um fracasso, eu não consigo, mamãe, não. Opa, joga esse pensamento no lixo. Você consegue sim. A tia começou a escrever, começa junto com ela. Então, nós precisamos quebrar as fortalezas, ensinando, falando, declarando e tendo atitudes contrárias dos nossos pensamentos inferiores, dos pensamentos que vão nos frustrar, que vão trazer esse tipo de barreira. A Ana que não tem como chegar junto, escrever junto com a professora. Mas um dia ela vai conseguir, não vai? Porque agora ela está começando. É sempre assim, o nosso começo ele é mais difícil. Mas a palavra ensina uma palavra tão interessante que o final das coisas são melhores do que o início delas. Por quê? Porque o início é mais rápido, é mais difícil. Mas o final, você já passou por todas as etapas e você chegou o quê? Vitorioso. Né? Precisamos entender isso. E nós vamos falar alguns tipos também de fortalezas. Existe uma fortaleza mental, cultural e uma fortaleza cósmica. Então, a fortaleza mental, ela prende a pessoa numa maneira de pensar e um estilo pecaminoso. Exemplo de fortaleza. O exemplo está aí na nossa cara. Hoje em dia nós temos o que aí? Escancarado. A ideologia de gêneros. Né? Então, está sendo uma verdade que muitos estão vendo. Não tem nada a ver. O que tem? Muitos cristãos também, aí eu não julgo, eu não vou julgar. O que
O Senhor nos chamou para estarmos o quê? Atentos e não aceitarmos esses enganos, essa mentira. Porque quando o Senhor colocou homem e mulher, Ele colocou macho e fêmea. Ele não colocou duas fêmeas, ele não colocou dois machos, ele colocou macho e fêmea. E Ele disse que vocês juntos, vocês irão o quê? Procriar. Constituir o quê? A família, que é um projeto de quê? De Deus. Quando a gente vê isso acontecendo, o que está acontecendo? Um engano sendo trago para deturpar a verdade de Deus. Quer dizer, a família que Deus criou não foi homem, mulher e filhos. E hoje em dia, o que nós vemos por aí? Não existe mais. Pode abortar. Está saindo um boato aí que vai implantar útero, né? Nos nós. Está fazendo um implante de útero. O homem, em todo tempo, ele quer ser mais do que Deus. Ele quer atingir um nível de quê? De vida eterna. Por isso, que quando o homem foi expulso do paraíso, o que o Senhor teve que colocar? Guardas, anjos armados na porta, né, do Éden, porque eles queriam comer o fruto da vida, para ter vida eterna. Né? Então, desde o princípio de tudo, o homem ele almeja ser como Deus. Aquilo que a serpente sabia que ela iria colocar no coração de Eva. Peraí, deixa de ser boba. Quando você comer, você vai ser como ele. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então, o projeto da serpente é esse engano que vem deturpando a nossa mente e nos levando a viver uma vida pecaminosa. Uma vida que a gente acha que não tem nada a ver. O que tem? Então, hoje em dia, a fortaleza mental é que mais paralisa o homem e que impede o homem de romper naquilo que Deus projetou no desenho original do homem.